Boa noite, irmãos. Esta noite nós tivemos um pequeno probleminha aqui na adaptação dos cabos com o projetor. Então, a palestra vai ser... Eu fiz os slides, mas, infelizmente, não tem como passar. Antes de começar, eu quero dar um aviso a todos. A Casa Espírita é aberta todas as quartas-feiras, às 20 horas, com as palestras públicas. Mas, a partir das 19h30, nós temos a livraria, temos a biblioteca. Aos pais que queiram vir assistir a palestra e trazer seus filhos para a evangelização, nós temos um grupo de irmãs aqui que trabalha com a evangelização. Então, eu convido para que também venham prestigiar a palestra pessoalmente. Claro que nós temos online. E também tragam as crianças já para conhecer um pouco do Espiritismo, né? Trabalhar os ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos começar com uma pequena leitura do Emmanuel, do livro Caridade, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Cultura e caridade. Regozija-te na companhia dos amigos, em cuja intimidade surpreendes o alimento espiritual que te assegura euforia e bom ânimo. Entretanto, em toda oportunidade que se te descortine, cultiva o intercâmbio com os habitantes das calçadas públicas ou de taperas abandonadas, em que se esconde a penúria cansada de sofrimento, e onde, com ligeira migalha de socorro material ou com simples frase amiga, podes exercer o ofício dos anjos. Então, meus irmãos, com esta pequena mensagem, eu convido a todos para elevar o pensamento ao alto, mentalizando Jesus, nosso mestre amigo. Agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui, nesta casa de oração, de podermos estudar, aprender, conversar sobre os ensinamentos que bondosamente o Mestre nos deixou. Que possamos agradecer esta chuva que cai, tão abençoada que estávamos precisando. Que possamos agradecer a esta casa de oração que nos abriga, a todos os irmãos que se sentem acolhidos por essas palavras de consolo que a doutrina espírita nos traz. Que a equipe espiritual desta casa, o Mestre Jesus, nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje eu pensei, durante um tempo, o que eu vou falar sobre a palestra, que tema abordar. Tem tantos que a gente fica até meio receoso de escolher um em detrimento ao outro, né? E eu pegando o Evangelho, que eu gosto muito de falar sobre temas do Evangelho, e eu abri no capítulo 13 e eu pensei, poxa, olha que maravilha. Comecei a escolher o tema e eu achei lá infortúnios ocultos. E é esse o tema que nós vamos estudar hoje. Mas antes, eu queria contar uma historinha para vocês.
O menino, ele saiu de casa, preparou uma mochila com alguns salgados, alguns pastéis e alguns sucos. Pegou mochila, colocou nas costas e saiu o menino, caminhando. Até que ele chegou numa praça. Chegando numa praça, tinha um senhor muito humilde sentado num banco. E ele se sentou ao lado daquele senhor. Abriu a mochila e pegou um pastel. E aquele senhor olhou para ele, sem falar nada, e sorriu. O menino achou muito bonito aquele sorriso. E sorriu de volta. Abriu novamente a mochila, pegou um pastel e deu para o senhor, só para ver aquele sorriso de novo. E aquele senhor deu um sorriso resplandecente. Aí, ele, encantado com aquele sorriso, sorriu de volta. Aí ele pegou um suco e não ficaram falando nada, em silêncio. Ficaram só sorrindo e fazendo lanche. Terminou os salgados, terminou o suco. O menino fechou a mochila, abanou para o senhor e voltou para casa. Chegando em casa, a mãe dele disse assim: onde você esteve que você está tão feliz? Ele disse: eu estava lá na praça, fazendo um lanche com Deus. Ela: com Deus? Sim. Você não vai acreditar que sorriso lindo que ele tem. Em outra residência, um pouco mais distante, aquele senhor chega em casa, a qual o filho diz assim: nossa, pai, como o senhor está feliz? O que lhe aconteceu? Eu estava fazendo um lanche com Deus no parque. Me surpreendeu o quão jovem ele é. Então, assim, Deus está em todos nós. Em cada momento, Deus está em nós. E nós temos que aprender a enxergar o Deus no outro, no nosso irmão. No Evangelho, no item 4, que fala sobre infortúnios ocultos, fala: nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem num miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Então, tem muitas pessoas que, quando acontece uma calamidade, vê-se Brumadinho, Petrópolis agora em fevereiro, a pandemia, o que despertou nas pessoas aquele senso de solidariedade? Quando é o coletivo, quando algo muito grande acontece, o que desperta em nós? Aquele senso de ajudar aquele irmão. Mas existe tantas outras calamidades, tantas outras pessoas, tantos outros irmãos com dores. E nós não vemos. Não vemos o irmão do lado com dor. Nós vemos o irmão do lado com dor quando a dor é física. Quando é o corpo que sofre. Quando está com uma doença visível. Aí nós enxergamos o sofrimento e o quanto ela é penoso. Mas e quando essa dor ela não é visível? Quantas vezes nós ficamos sabendo de pessoas
que infelizmente chegaram ao ato extremo de se tirar a própria vida e nos surpreendemos, porque nós não enxergamos a sua dor. Nós não enxergamos o quão penoso era aquele momento. E muitas vezes nós cobramos até uma resposta, ou damos desculpas. Ah, mas tinha tudo, tinha uma boa família, tinha um bom emprego, tinha uma situação financeira favorável. Por que estar com depressão? Como se o material ajudasse naquela dor. E infelizmente não é assim, porque aquilo ocorre no íntimo da pessoa. E quanta dor nós não vemos. Qual foi a última vez que vocês escutaram algo difícil por o que uma outra pessoa está passando? Vocês lembram? E qual foi a reação de vocês? Como vocês pensaram em contribuir? Há aquelas pessoas que vão dizer que só precisavam de um conselho. Outras, de um abraço. Outras precisam somente que sejam escutadas. Outras precisam de ajuda financeira. Outras só precisam que alguém mostre o caminho. E o caminho, muitas vezes, nós temos. E se chama Jesus e seus ensinamentos. Aqui tinha uma figurinha para passar, infelizmente não vai ser possível. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem do livro de Mateus, que diz assim: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiros e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhe responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então, também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Olha o ensinamento de Jesus aqui. Nós não precisamos estarmos em boa condição financeira. E aí vem a parábola do óbolo da viúva.
E também uma parte de Mateus, lá no capítulo 10, que ele distribui aos discípulos as tarefas, quando ele manda os discípulos pregarem. Ele fala que não vai ser bem aceito em todos os lugares, que vão perseguir. Mas ele fala para não revidar, que assim como a parábola do grão da mostarda, nem todas as sementes germinarão. Mas a plantação foi feita, a semeadura está lá. Fora da caridade, não há salvação. No Evangelho, nesse capítulo dos infortúnios ocultos, fala de uma mulher em boa condição social, que se vestia humildemente e ia com a carruagem que ela deixava mais distante e levava alimentos para pessoas mais necessitadas. Aí eu pergunto para vocês, para questionarmos, por que ela se vestia de maneira mais humilde, se ela é uma pessoa de boa condição social? Para não humilhar aquele que iria receber. Ela se punha como uma igual. Ela não queria ofender aquele que estava recebendo com suas roupas mais caras. E ela levava junto a menina, a sua filha, já ensinando para a filha como deve se portar, com humildade, entendendo aquele irmão que está passando por necessidade. Até que um dia, eis que uma pessoa reconhece. E o que ela faz? Pede silêncio, que não é para falar que ela é de boa condição social. Porque lá no Evangelho também fala, não deixai a mão esquerda saber o que a direita faz. Façamos a caridade sem ostentação. Quem tem que saber somos nós. Deus está conosco em todos os momentos, a cada passo positivo e a cada passo em falso que a gente faz na nossa caminhada. E quantos irmãos necessitados que nós temos ao nosso lado? Que possamos auxiliá-lo, nos sensibilizar com a sua dor. E nós não enxergamos. Neste mundo tão individualista que nós vivemos, o como é importante nós trabalharmos isso em nós. Tem muitas pessoas que passam por imensas dificuldades. E nós, no nosso mundinho, não enxergamos. E segundo Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade é a benevolência para com todos e a indulgência com as imperfeições. Hoje eu estou assim, nesta situação, de poder auxiliar. Na próxima encarnação, eu posso estar na situação de querer ser ajudado, de precisar eu do auxílio. Quando eu falei ali do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, que nem todos os discípulos iam ser bem recebidos quando das pregações da palavra de Jesus, o quanto nós nos doemos quando a gente faz uma doação. Eu te dou uma blusa, aí logo em seguida eu pergunto, logo em seguida, uma semana, um mês, um ano, o que tu fizeste com a blusa que eu te dei? Ó, que tem que durar mais 20 anos contigo. Será que eu doei?
Será que quando eu pego as roupas do meu armário e vou doar para uma campanha do agasalho, aquelas roupas podem ser reutilizadas? Será que elas estão em condições de uso? Ou eu só não quero colocar fora por não ter mais como utilizar ela devido à sua puidez? Será que eu estou realmente utilizando a caridade? Será que eu me colocando no lugar do outro, recebendo aquele agasalho, aquela roupa? Eu acho que eu até já contei essa história aqui, quando eu era evangelizadora, há muitos anos atrás, eu numa aula de evangelização, eu fiz uma dinâmica com os evangelizandos, que eram os adolescentes, dando uma maçã para cada um deles. E dizendo assim, claro que a gente fez umas bolinhas de papel representando a maçã. Eu disse assim, vocês deem para mim essa maçã. E eu vou colocar aqui ao meu lado. Isso no início da aula. E assim eles fizeram. Durante a aula, eu fui pegando aquelas maçãs, dando uma mordida, jogando no lixo. Abrindo a porta, jogando no lixo lá fora. Fui me desfazendo. Nenhuma eu colocando na bolsa para levar para casa. E aquilo foi deixando eles meio cabreiros. Aí, no final da aula, eu perguntei, vocês viram o que eu fiz com as maçãs? Sim. O que vocês acharam? Ah, mas a gente deu a maçã e você não vai utilizar. Você se desfez, jogou no lixo. Você não podia jogar no lixo. Eu disse, então vocês não me deram a maçã. Vocês me venderam a maçã. Por quê? Porque o preço que vocês me cobraram era que a minha atitude fosse a que vocês queriam. Não, vocês não me deram a maçã. No momento que vocês fizeram a parte de vocês deram para alguém, não é mais de vocês. Eu faço o que eu quiser. Se eu estiver com fome e vocês me derem um sanduíche e eu jogar o sanduíche fora, eu vou ficar com fome. A parte de vocês fizeram. E a gente cobra tanto. A gente cobra tanto. Porque eu não vou dar um prato de comida porque eu vi aquela pessoa que estava tomando cachaça lá não sei aonde. Pode ser que naquele momento ele estivesse com fome. E por que você não deu? Nós temos a dificuldade de olhar para essa dor desse irmão. Então, são tantas dores. E eu tenho que me sensibilizar com os outros. Porque eu posso estar no lugar delas no futuro. Eu posso estar precisando de auxílio. Eu posso estar com meus infortúnios. E eles estão ocultos. Quanta dor cada um carrega. Quanta dor nós vemos. Muitas vezes, pessoas que são sorridentes em fotografias e estão passando por momentos extremamente difíceis. Nós não sabemos a dor do outro. Nunca podemos deixar de nos sensibilizar. No Livro dos Espíritos, fala bem claro que o maior bem é a caridade. Os Espíritos vieram e deixaram a mensagem para nós nos melhorarmos. Não é para nós fazermos a caridade e bater uma selfie para postar nas redes sociais. A gente não vai ganhar nadinha de bônus hora com isso. Que o bem a gente faz em silêncio. Sem expor. Não expor nós, não expor o irmão que está ali procurando. Madre Teresa de Calcutá disse assim, quando ela falava que diziam que ela fazia muito pouco, ela disse, o que eu faço é uma gotinha no oceano.
Mas sem essa gotinha, o oceano seria um pouquinho menor. Que possamos nós também contribuir com o nosso conta-gotas, no nosso dia a dia, mentalizando, orando. Quantos de nós mentalizamos as pessoas que estão sofrendo? A gente sempre lembra das pessoas que estão sofrendo, das pessoas doentes, dos povos que estão em guerra e estão sofrendo. Alguém lembra de orar também por aquele que causa a dor? Eles também estão doentes. Eles também precisam de remédio. Qual é a nossa reação? Será que realmente nós estamos lembrando de orar por eles? Será que estamos lembrando? Ou somente a nossa caridade é seletiva? Porque muitas vezes nós lembramos de orar pelo sofrimento, para aquelas pessoas que estão em sofrimento. Mas é aquelas pessoas que causam o sofrimento são as que mais precisam de remédio. São as que mais estão longe de Deus. E uma situação bem interessante que a gente tem que pensar, quem é espírita vai ler muito, principalmente nas obras de André Luiz, que quando os espíritos mais evoluídos descem para auxiliar os espíritos menos evoluídos, o que eles fazem? Eles chegam lá com a sua luz resplandecente para auxiliar? Não. Aquela luz deles, eles diminuem e vão até eles para se colocar em condições de eles poderem ser enxergados, serem ouvidos e socorrer. Eles não chegam lá impondo a sua condição de espírito superior. Não, eles vão em auxílio. E como? Se colocando ao lado daqueles. Assim como o menino e aquele senhor no parque, eles não precisaram falar nada. Mas o quanto bem um fez para o outro. Quantas vezes nós precisamos só sentar ao lado de alguém e dizer assim, quando precisar eu estou aqui. E a pessoa vai se sentir reconfortada, amada. É só isso. É muito difícil? Não, não é. Não desejais ser mais do que ninguém. Porque nós todos estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós temos os nossos sofrimentos, temos as nossas angústias. E quanto melhor seria se tivéssemos alguém ao nosso lado para nos apoiar e para caminhar junto. Então, meus irmãos, que possamos lembrar sempre do grão de mostarda, sempre da palavra de Jesus, levar ela, levar o abraço, levar o consolo, levar a caridade, sermos indulgentes conosco e para com nossos irmãos. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que possamos retornar para os nossos lares, lembrando que cada um tem o seu infortúnio. E que possamos, com o auxílio dos nossos irmãos, conseguirmos vencer cada uma das nossas vicissitudes. E eu convido agora a todos
para serenarmos o nosso pensamento, irradiarmos bastante luz, bastante vibrações positivas para todas as pessoas, para os nossos lares, para os hospitais, para as casas prisionais, para todas aquelas pessoas que se encontram na rua, com fome, que possamos irradiar muita luz para todos os nossos governantes, que eles possam tomar as decisões para melhor atender aos seus povos. Que Jesus derrame a todos nós muita paz, muita luz, e que sejamos portadores de toda essa energia ao retornar para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho. E que Deus, na sua infinita bondade, nos acompanhe, não deixando que percamos o nosso caminho reto, o nosso caminho do bem, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.